Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Cá estamos de novo nas nossas quartas de papo, cabeça, coração. Hoje, ainda mais especial, porque hoje tem muita coisa bonita acontecendo no céu e estar aqui é sempre uma possibilidade de honrar isso. Então, a gente mudou o cenário hoje porque eu estava aqui nos meus rezos, nas minhas orações. Eu nunca começo uma live antes de dizer para a espiritualidade, para aquilo que eu acredito, que me reja, que me cuide, que me oriente, porque, como vocês bem sabem, palavras são muito sagradas para mim. As palavras e as ações, elas são... por muito tempo a gente entendeu isso como coisas distintas, né? Tem muitas frases que falam das palavras como algo falacioso. Uma crença de que aquilo que eu falo é diferente daquilo que eu faço. Me importa mais as ações do que as palavras. Mas eu tendo, como vocês já me conhecem aqui de outros momentos, a olhar para as coisas como uma simbiose. Não como se fossem separadas palavras e ações. São as palavras também que geram as ações, e isso tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Então, eu sempre peço a quem me guia, a quem me cuida, para que essas palavras, que também são ações, possam ressoar nas palavras e nas ações de vocês. Porque se não tivesse um sentido e um propósito maior, eu não passaria uma hora da minha semana, uma hora do meu dia aqui ressoando com vocês. Eu quero começar hoje já afirmando esse rezo, porque eu já vim nessa força, né, nessa energia muito bonita que eu tô sentindo. E olha que coisa linda, vocês já estão por aqui. Vou, meu amor, estava lembrando de você esses dias, estava escutando a nossa música. Se o amor chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ai, Adriele, pois vamos ressoar junto, meu amor. É para isso que aqui estamos. E aí hoje tem muitas coisas bonitas acontecendo e muitas coisas intensas acontecendo. Vou até colocar aqui o meu sprayzinho, espero que ressoe aí para vocês. Um spray para a gente ativar o nosso chakra coronário, nosso chakra da coroa, nosso Ori. É tão bonito a palavra Ori, né? Hoje eu já comecei o dia lendo um post do professor Sidney, que é um babalorixá que eu admiro muito, e ele falando sobre a nossa cabeça, e eu adoro como cada grupo étnico, como cada cultura arruma os seus jeitos e os seus nomes de explicar algo muito profundo, né? Para as culturas afro e afro-brasileiras, o Ori, esse meio aqui da cabeça, que quem é bom nordestino já escutou a nossa avó ou a nossa mãe chama de moleira. Bom dia, Jana! Já estava com saudade aqui. Cadê a Jana, minha fiel escudeira aqui? Que bom que você chegou. Então, a nossa moleira, o nosso Ori. E para as tradições orientais, indianas e mais da medicina tradicional chinesa, da ayurvédica, é o nosso chakra coronário, que se chama coronário porque é a nossa coroa, né? Então imagina que todo mundo tem uma coroa, e esse é o chakra que nos liga diretamente ao céu, ao mistério, à espiritualidade, diferente do Mudahara, eu acho. Agora esqueci o nome, que é o chakra básico. Sim, Adriele, o Ori é o nosso orixá individual. Por isso que ele é a nossa cabeça, né? Ele é aquele que nos rege, que nos guia. Então, seja chamando de Ori, seja chamando de moleira, seja chamando de cabeça, seja chamando de chakra coronário, a gente tem uma força que nos guia, que nos rege ao longo de todo esse tronco, dessa árvore bonita que nós somos. E quanto mais a gente entende, e não entende por via da racionalidade apenas, mas quanto mais a gente entende por via do coração, que não por acaso é o chakra do meio, né? Nós temos, segundo as tradições, tem algumas variáveis, mas segundo as tradições, mais fortemente temos 7 grandes hélices de energia, né? 7 grandes
corpos energéticos potentes aqui no nosso coração, que é... Ai, que linda, Ana, gratidão, meu amor. Que são os nossos chakras. Bom dia, Verinha, bem-vinda. Então, se a gente pensar que são 7, 3 estão para baixo, 3 estão para cima, e sabe qual é o que está no meião, né? Aquele que está ali no centro de tudo, é o nosso Sagrado Coração. Então, eu acho isso por si só de muita sabedoria, né? É só a gente se conectar com essa sabedoria ancestral, com esse oráculo mais antigo que é o nosso coração, que a gente entende muita coisa que está acontecendo. E aí, repito, a gente não entende por aqui, a gente entende por aqui, né? O nosso coração é literalmente o meio entre os 3 chakras de cima e os 3 chakras de baixo. É literalmente o meio entre o céu e a terra. E essa live não é à toa que a gente escolheu esse nome. É um papo cabeça, porque quando eu estava pensando, né, tipo, a gente quer uma coisa que seja um papo cabeça, que as pessoas interajam, que eu possa passar algumas informações legais das coisas que eu estudo, que eu vivo, que eu ressoo e que as pessoas também sintam isso. Mas um papo cabeça, só cabeça, a gente é cabeção demais. É do cabeção que a gente precisa se livrar um pouco, né? É tanto excesso de racionalidade, e esse excesso de racionalidade não tem nos levado para os melhores lugares do mundo. Também te amo, vô. Tô com saudade, meu amor. Bom dia, Amandita linda. Nossa fada sensata que faz as melhores artes e belezas e que está ilustrando o nosso livro, meus amores. Vai ter livro lançado esse ano. Por falar em coração, por falar em que palavras e ações estão mais ou menos como uma simbiose. Estou aqui. Ai, vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler já já, tá? Porque eu sou dessas. Vou deixar aqui para já já mostrar para vocês o que a gente chama de boneca do livro, né? Que é quando a gente está nessa fase antes de mandar para a gráfica. E é quase como se fosse, sabe a ultrassom dos 9 meses, que você já vê a cabecinha, o olhinho, a boquinha, que você já faz, meu Deus, essa menina vai parecer comigo? Pronto. Amanda está desenhando o meu novo filho literário e a gente está aqui com eles na minha frente aqui. Vou deixar ele aqui para pegar essa energia boa de vocês. Bom dia, Gili! Bem-vinda, meu amor. E aí, vejam só. Já falei aqui sobre o nosso Ori, sobre o nosso chakra coronário. Já falei para vocês sobre o coração que está aqui no centro. E hoje eu estou numa energia assim muito bonita, muito serena. Porque hoje é dia 22/11. E faz parte dos meus despertares, dos meus entender, o meu modo de funcionamento, observar, e eu convido vocês a fazer isso também, e aí aproveito e já faço outra propaganda aqui, que é o do anuário da deusa dançarina, porque o anuário, ele me acompanha há pelo menos 3, 4 anos, e é nele que eu vou anotando os meus ciclos. Tem uma parte aqui que é só sobre as mandalas da lua. Esse aqui já é o de 2024, tá? Então, vou pegar aqui, ó, só para vocês virem como é lindo. E aí a gente vai anotando sobre o ciclo menstrual, faz uma legendinha aqui sobre o que a gente tá sentindo. E já faz um tempo que eu faço isso. Então, pelo menos uns 4 ou 5 anos da minha vida enquanto ser humano encarnado, mulher, eu venho acompanhando meus ciclos e... seja no final de uma lua minguante, seja no final do ano, seja no final do ano astrológico, eu faço aquele flashback e vou encontrando correlações. E aí, por exemplo, eu percebo que os dias 22 e o número 22, assim como o 7, mas o 7 é outra história, sempre teve muito presente na minha vida, né? Um spoiler que ninguém precisa saber, mas que eu vou dizer, o meu primeiro beijo foi no dia 22. E várias outras coisas bonitas na minha vida aconteceram num dia 22. Eu vendo, Nath, o anuário da deusa dançarina depois da live. Se você quiser, a gente pode conversar, meu amor. Ele tá R$ 98,00. Ele é um livro agenda para o ano inteiro. E esse aqui já é a edição 2024, que a apresentação é minha, que é a Yasmin Mira, que é a minha mestra do Sagrado Feminino, lá de Floripa, que é quem organiza esse material e sustenta a energia dele, me deu a honra esse ano de apresentar o anuário. Então, falaremos dele depois.
E aí, os dias 22 eles costumam ser portais energéticos para mim, mesmo quando eu não sabia esse nome, mesmo quando eu não pensava nesse nome. E muito tempo depois, né, tipo alguns anos atrás, é que eu descobri que 22 era o número, era a energia associada à Mestra Maria Madalena. E aí as coisas vão fazendo assim. Eu acho que vocês já devem ter vivido isso nos despertares de vocês, né? De uma coisa que te acompanha, um símbolo que você gosta, uma cor, um dia, aquela coisinha sua, só sua, que você não conta pra ninguém, talvez, porque você acha que é viagem da sua cabeça. E aí um belo dia você tá lendo um livro, assistindo uma live, fazendo um curso e descobre que é aquilo que parecia uma coisinha da sua cabeça, nada mais é do que a sua alma sabendo e lembrando coisas que não são acessíveis pela ótica do mental. Então, a gente estamos vivendo, na verdade, um imenso portal. Eu diria que o portal mais potente do ano, que foi o do dia 11 agora. E eu tô adorando, porque eu olho aqui pra live, tinha 11 pessoas, aí depois vi 12, agora tem 13. 13 é o número de luas que uma mulher faz num ciclo para que complete um ano. 13 é um número associado profundamente à bruxaria. 13 são quantas luas o ano tem para completar uma volta do sol. Então a gente tá aqui no egrégora. Quando eu falo de egrégora, a gente tá, vocês que estão assistindo ao vivo e vocês que vão assistir depois, a gente se conecta por um laço muito maior. E um dia desses eu escutei um médium falando isso e achei muito legal, né? Falando da mediunidade como um Wi-Fi. A gente não vê o Wi-Fi, ninguém questiona, em plena era de aquário, em plena tecnologia, que a internet é uma coisa sem fio. Como é que eu tô falando aqui com vocês? Tô na casa de vocês, no trabalho de vocês. A gente tá se comunicando aqui numa coisa bem alienígena, né? Bem Jetsons, se vocês são crianças dos anos 80, feito eu, que assistia eles abrindo uma telinha e se comunicando. Hoje essa é a nossa realidade. Mas se existe um Wi-Fi aqui na Terra, vocês acham que não existe um Wi-Fi em outros mundos? Então, quando a gente se conecta aqui pelo Wi-Fi da Terra, a gente também se conecta pelos Wi-Fis dos outros mundos, das outras possibilidades de existir. E 22 é um número muito sagrado, que esse portal começou lá no dia 11 do 11, né? Esse portal desse ano, que foi um dos mais fortes, na minha opinião, porque ele abre muito a energia da cocriação. O áudio tá oscilando pela mediunidade? Amiga. Tá todo mundo me ouvindo bem ou tá oscilando aí também? Vamos ver, me contem se é uma coisa só que tá acontecendo com a Júlia ou tá rolando da minha voz tá coisada. Me fala aí. Pode ser, né? É muita energia rolando. E depois vocês me falam. Aí todo mundo tá me ouvindo? Ah, beleza. Pode ser as nossas energias aí, juntas e misturadas, Julie. Mas, falando sobre o 11 do 11, ele é um portal muito co-criador, né? E esse ano, joia, gente, valeu aí pelo feedback. Esse ano, esse 11 do 11, ele somou a energia mestra do 11, que é uma energia masculina, que é uma energia yang, que é uma energia da co-criação, no ano 2023, então não importava se a gente estava só no eixo do dia e do mês, 11 do 11, ou se a gente somasse o ano 2023, que todas as situações davam a força do 11. Então, quer a gente se conecte pelo racional, quer não, como eu tô falando, a nossa alma já percebeu. E a nossa alma entrou nesse vórtice energético profundo, nesse 11 do 11, co-criando as coisas que a gente tem vivido e realizado esse ano. Então, eu convido vocês para pensarem, né, nos últimos dias da vida de vocês, nesses últimos 10, 11 dias, o que é que vocês têm mais pensado, sentido, o que está incomodando, o que está ebulindo, o que está empolgando, porque isso tende a se aprofundar pelos próximos dias. E é como se, quando eu falo um portal aberto, é como se fosse assim, sabe quando você entra num salão de festas, que a festa está prestes a começar e as portas se abrem e você não sabe ainda o que vai acontecer, mas você está sentindo que ali tem uma coisa diferente acontecendo, uma festa, uma celebração? Eu vou usar essa metáfora para explicar
bem didático e sinteticamente o que é um portal. Então imagina que 11/11 foi as portas do universo aberto, dizendo: sejam bem-vindos a esse novo patamar, essa nova possibilidade, a essa conexão. E é como se esse 22/11 ele lhe levasse para outro salão agora, sabe? Então agora que você já curtiu e já se divertiu e já se banhou dessa energia da força da cocriação, dessa energia masculina, dessa energia crística do número 11, que é um número da sabedoria crística, que é um número de um espelhamento muito forte, agora é a hora de olhar para a energia da sua dupla, do seu par, da sua integração. Você já sabe que você é um todo. O 11, ele diz pra gente, você já sabe que você é um inteiro. Você é um inteiro olhando para o outro inteiro. Nós somos o próprio 11 agora. Eu, uma Samela inteira, estou olhando para vocês aí na casa, nos lugares que vocês estejam, que são outros inteiros. Nós somos um 11. Mas nesse sentido, nesse lugar que nós estamos mestres uns dos outros, isso pode se expandir e aí a gente entra na energia da minha mãe amada, Maria Madalena, em que a gente chega no 22, que agora é como se fosse um duplo 11, porque o masculino sem o feminino, ele se quebra, e o feminino sem o masculino, ele não se sustenta. E aí, repito, para que isso fique muito nítido e a gente possa olhar por prismas maiores, que eu não estou falando aqui de ser homem e de ser mulher. Nessa perspectiva, o que menos importa é a sua identidade de gênero, a sua percepção sobre si. Eu estou falando de algo muito mais profundo, eu estou falando de alma, eu estou falando de luz e sombra, eu estou falando de sol e lua. Todos nós temos um sol e uma lua dentro de nós. Todos nós temos uma luz e uma sombra. Todos nós temos uma energia ativa e uma energia passiva. Aquela que vai e aquela que fica e pondera. Aquela que corre e luta e, se for preciso, vai para a guerra. E aquela que para e sente e, se for preciso, faz poesia. Então é disso que eu estou falando. E Madalena, a mestra, ela nos ensina na sua energia de 22, na sua energia dessa expansão, estando inteiro que podemos nos expandir. Perfeito, Amanda. Por favor, já anote essa frase para que a gente transforme em post mais tarde. Porque quando a gente sai da energia do 11, dessa inteireza, a gente se expande nessa energia do 22. Então, a gente sai da energia crística e chega na energia da Mestra Madalena. E é isso que a gente está vivendo nesse portal aberto do 11/11 para o 22/11, que é hoje. Então, hoje eu já acordei cheia de sonhos, de energias. E assim, eu tô aqui, né, agora, linda, bonitinha, tomada banho para vocês. Mas quando eu falo dessas energias, elas são muito atravessadas. Não é tudo nítido na minha cabeça, até porque um dos meus maiores rezos é sempre que eu falo isso, assim, que a minha humanidade, que a minha estrutura material, ela nunca seja impedimento para a minha estrutura emocional, psíquica, espiritual. Pelo contrário, que a minha energia psíquica imaterial, ela possa se somar à energia do meu corpo. E olhando por essa perspectiva e pensando agora, o meu corpo ele estaria para essa energia do material. E a minha alma, a minha espiritualidade, o meu mistério estaria para a energia do 22. Então é na integração corpo, alma e coração, para fazer propaganda da jornada, que não tem esse nome por acaso, que a gente consegue ser ainda mais inteiro, um inteiro expandido, como a Amanda bem disse. E aí vocês podem estar dizendo, poxa, me chamaram para uma live para eu falar de como é que eu vivo novas melhorias e novas conexões de vida, e estão me falando de papo jovem mística, mas é isso que eu tenho para oferecer para vocês, porque segundo a Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio. E o meu coração está cheio desses conhecimentos que se misturam. Não tem como eu falar aqui para vocês de autoconhecimento, de inteligência emocional, de neurônio espelho, de neuroplasticidade, de endorfina, de benzimento, ou de qualquer coisa que faça sentido para mim, sem eu trazer essa perspectiva integrativa. Não é à toa o nome, né? Terapeuta integrativa. Por que integrativa? Porque integra, né? Eu acho que essa talvez seja uma das maiores egrégoras que eu tenho me somado, que eu tenho buscado fazer parte, que eu tenho buscado ser uma multiplicadora dessa ideia, de que a gente passou muitos séculos separando.
A gente separou a propriedade, as coisas como propriedade privada, isso é meu, isso é seu. A gente separou as nossas noções de família, né? Essa é a minha família, essa é a sua família. Mas se a gente vai voltando, a gente vem de um mesmo grande avô e de uma mesma grande avó, que se a gente voltar, o nosso avô é o sol, a nossa avó é a lua, mas isso também fica para outro dia, tá? O que eu quero dizer para vocês é que a gente se acostumou a pensar as coisas de uma maneira separatista. Então, inclusive as escolhas, elas muitas vezes têm um peso muito grande, porque a gente olha para elas como se eu estou escolhendo isso, eu estou perdendo isso. Então a gente olha para a vida e faz assim, vou decidir que curso eu quero fazer na faculdade, eu vou ser jurista, logo eu não vou ser contadora. E aí isso já dá uma pane no nosso juízo. Vou decidir o homem, a mulher, a pessoa com quem eu quero dividir a minha vida. E aí a gente olha, eu gosto de fulano, então eu não posso ficar com fulano. Vou escolher até o conceito de melhor amigo, de melhor amiga, né? É sempre num lugar muito meritocrático, de pirâmide. A gente se acostumou a olhar para a vida como se fosse sempre uma pirâmide, que alguma coisa está no primeiro lugar e, consequentemente, alguma coisa nem cabe na base. E eu venho tentado ressoar e buscado viver num lugar que não é uma pirâmide, mas é uma espiral, é um ciclo. Então, se a gente for organizando direitinho, a gente é uma mesma família. E eu estou falando isso no sentido espiritual, mas no sentido antropológico também. Se a gente for organizando direitinho, um advogado, ele também pode precisar de conhecimentos de contabilidade para que ele possa, sei lá, ganhar um caso numa área jurídica X. Um engenheiro, ele também pode ser astrólogo, porque ele pode associar. Enfim, quem colocou limitações no conhecimento, nas relações, no jeito de pensar a vida, foi a gente. Esses dias, uma das coisas que eu falei muito, assim, entre amigos, por situações pontuais da minha vida, é que só existe a Terra. Que quando a gente fala assim, ai meu Deus, sei lá, fulano tá em Angola, tá do outro lado, tá na China, tá na Rússia. Gente, Rússia, Angola, Campina Grande, Natal, são construções absolutamente humanas. Foi o ser humano que pegou este globo terrestre que a gente vive e separou. E beleza, eu honro isso também, né? As culturas, as formas de perceber, de sentir, os idiomas, enfim, tudo aquilo que a gente aprende na primeira aula de história, que para ser um país tem que ter um idioma, tem que ter uma moeda, tem que ter um exército. Então veja, né? A fala, a guerra e a moeda de troca parece que é o que rege as nossas relações enquanto países, pelo menos. Só que a gente só tá na Terra. Esse calor que a gente tá falando, ele tá aqui, ele tá em todos esses lugares que eu citei. Então, integrar e olhar para tudo isso numa perspectiva de eu sou um espírito e eu sou um corpo, eu sou matéria e eu sou imaterial, eu sou um mistério e eu sou o que está posto, é a maneira que mais tem feito sentido para mim. Então essa é uma live para a gente falar sobre autoconhecimento e sobre como melhorar os nossos padrões de ser, mas eu não tenho como olhar só para Daniel Goleman em inteligência emocional e foco em inteligência social e nos livros que ele estudou em Harvard. Eu tenho que olhar para isso pensando quem é que vai se relacionar. Quando o Daniel Goleman traz o conceito de inteligência social, eu preciso me conhecer para poder me relacionar bem com o outro. Quem é esse outro, se não um espelho, se não um 11 do 11, que quando eu olho para a vida, tá lá na numerologia e nos estudos cabalísticos me dizendo que o outro ele nem existe, porque a gente tá ressoando sempre no lugar de troca. Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês estão falando. Pois é, amiga, Marte em Gêmeos só não é pior do que quem tem Mercúrio em Gêmeos para escolher uma profissão. E a maior prova dessa diversidade são as mães. Perfeito! Mães são médicas, professoras, conselheiras, cozinheiras, mil coisas. Eu tendo a sentir e a estudar também, né? Que já tem várias pesquisas que falam isso. A maioria das profissões que vão existir até 2050 não tem nem nome. Eu lembro quando eu fiz a pós em Neurociência e Psicologia Positiva em 2021,
que eu vi falar pela primeira vez no conceito de FIB, né, Felicidade Interna Bruta, e que já tem países como a Dinamarca que estão contratando gerentes da felicidade, que são estudiosos da psicologia da positiva, para observar a qualidade de vida dos funcionários nas empresas, eu fiquei, gente, é isso que eu quero ser. Samely Xavier da Cruz, gerente de felicidade da, sei lá qual empresa. Aí depois eu descobri que aquilo era só um conhecimento para o que eu realmente queria ser. Mas é isso, a gente está vivendo um mundo das complexidades, das interezas, das integrações. Essa é uma palavra que eu queria muito deixar para ressoar no coração de vocês hoje. Integrar, não separar. A gente já separou demais. Vamos integrar, vamos transformar o ou no i. Eu tenho falado disso quase toda semana aqui. Sander, Naomi, meu amor, você está aí nos assistindo, uma pessoa maravilhosa que tive a oportunidade de conhecer, se Deus permitir, gostaria de te reencontrar, que minha mãe, minha santa, te proteja sempre. Eparrei, Oiá, gratidão, meu amor. Naomi, a gente se conheceu quando eu fui na minha viagem de autoconhecimento, porque viajar para mim tem tudo a ver com autoconhecimento, visitar a terra do meu pai, a terra que meu pai nasceu, que é Macau, e no meio do caminho eu passei em Areia Branca e as mãos dessa mulher maravilhosa me fizeram uma massagem que me fez muito bem, e a gente aí depois descobriu que era irmã de santo. Olha que delícia. Então, meus amores, faz de conta que esses primeiros momentos da live foi um grande contexto para a gente chegar na frase, por onde começar pelo processo. Por que eu escolhi esse título para o nosso Papo Cabeça Coração de hoje? Porque semana passada eu fiz um monte de live, não sei se vocês assistiram, inclusive está disponível, né? A gente fez o nosso Papo Cabeça Coração, mas eu fiz uma live com o Israel Queiroz, que é o autor do livro Educando Gênios do Futuro, um menino que está com 21, 22 anos e que parou de ir para a escola aos 11 e foi viver outras maneiras de existir. E a gente se conheceu aqui nos mundos virtuais e a gente fez essa troca maravilhosa juntos. E na quinta, eu conversei com a Lu, que é jornalista e organizadora do Portais Flores no Ar, que é um portal que divulga informações sobre autoconhecimento, principalmente voltada ao público de Pernambuco, para onde nós estaremos, se as deusas permitirem, e eu acredito que elas vão permitir, no sábado agora. Inclusive, aproveito e faço esse merchan também, né? Se conhecerem pessoas de Recife ou Pernambuco, lembrem, convidem que sábado, dia 25, lá no Espaço Gerá, eu estarei ministrando um mini curso, o workshop, né? Esses nomes a gente bota porque tem que dar nome, né? O caminho do autoconhecimento é pra dentro. Então, galera de Recife, se tiverem um amigo, uma amiga, um paquera, um crush, um parente em Recife, vocês mandam agora essa live, que é pra eles entrarem aqui já já. Ai, foi lindo, não foi, Vera? O Israel, ele é um querido, uma alma muito antiga. Que lindo, Mariela, meu amor. Eu sou gerente da felicidade, eu já sou, né? Então a gente é juntas, sua linda. Essa live tá interessante, integrar a regra e upar os sentimentos dispersos no meio do caminho. Olha, vocês dizem frases mais bonitas do que eu poderia pensar. Já anota aí também, Amanda, por favor, porque eu vou transformar. O bom é que vocês dizem, mas eu transformo em posts do Samelices. Se vocês me lembrarem, vocês me lembram de eu poder dar a autoria, de dizer, olha, no meio de uma live, papo, cabeça, coração, olha que lindo que saiu essa frase. Eu vou até repetir essa frase da Julie. Integrar é reagrupar os sentimentos dispersos no meio do caminho. Mano, meu amor, como me lembra o nome da sua filha, linda, maravilhosa, que escolheu voltar para a terra por o ventre dessa mãe tão poderosa e querida? Ai, que linda! Fez caminhos abertos. Se ela nasceu ontem, ela nasceu no último, dependendo do ano, ela é escorpiana ou sagitariana, né? Mirelle, meu amor, um beijo bem grande. Caminhos abertos, que venha um novo ciclo, assim, de muita luz e abundância para a sua existência, e que seu coração esteja aberto para receber tudo de bom e belo que o universo quiser te dar. E aí, no meio, olha aí, um escorpiano, no meio dessas lives todas da semana passada, algo ficou ressoando profundamente. Que massa, Gil. Já eu falo dos 18. Me lembra que tem um aspecto no mapa astral muito importante quando a gente faz 18 anos. No meio desse monte de live da semana passada, teve uma coisa que ficou ressoando muito no meu coração, que foi quando eu tava na live com a Lu, e
a gente tava falando de autoconhecimento e tal, e uma mana perguntou, não sei nem se ela tá aí, mas também não vou citar o nome dela, por onde começar. Essa frase ficou aqui, ó, até agora martelando no meu ouvido, por vários motivos. Primeiro que muitas vezes, quando eu atendo pessoas, seja com carta, seja com benzimento, seja com mapa astral, essa é uma pergunta muito comum, né? Tipo assim, é basicamente a ideia de eu já sei por onde não ir, eu já sei o que não tá me fazendo bem, eu já sei que eu não quero isso, e esse isso pode ser um relacionamento, um trabalho, uma cidade, eu já sei. Mas por onde é que eu começo? Porque parece que o despertar, ele vem junto com o caos, né? E parece não, é isso mesmo, né? Você instala para uma nova consciência, mas você ainda está vivendo a estrutura construída da consciência anterior. Então isso é um pouco caótico, né? Como se você dissesse, nossa, aqui não me cabe, mas é aqui o que eu tenho. Como é que faz? Isso ficou ressoando dentro de mim, porque eu acho que muitos anos da minha vida eu me estive nessa pergunta. Por onde é que eu começo? É tanta coisa, até hoje eu tiro onda, brinco e, entre aspas, brigo com a minha mentora financeira, com a minha terapeuta alimentar, que eu digo que eu tenho um certo ranço, um certo incômodo com a palavra prioridade, porque prioridade me lembra essa ideia de escala. Que você tem que ver quais são suas prioridades. Pelo menos hoje, a Samélia que eu sou hoje, até aqui, até agora, não consegue saber o que é prioridade quando eu vejo a vida como uma coisa cíclica. E isso é muito pessoal, tá? É porque se eu digo que a minha prioridade é meu trabalho, mas o meu trabalho está para quem? Para a minha espiritualidade. Então, a minha prioridade é a minha espiritualidade. Mas a minha espiritualidade, ela está associada aos meus afetos. Então, a minha prioridade é o afeto. Mas para eu poder ter afeto, eu preciso estar bem alimentada, bem nutrida. Então, minha prioridade é a alimentação. Entende? Isso não é a coisa mais nítida do mundo para mim. Mas, óbvio que eu sei que tem algumas coisas que vão ficando mais evidentes em cada momento. E essa é a resposta que eu me dei, que eu também dei na live. E essa resposta inspirou a live de hoje, que é: por onde começar? Começa pelo processo. Porque quando a gente pensa na vida como por onde começar, como se vai começar significa que algo vai terminar, a gente dá um peso muito grande para isso. Então parece que o começo pressupõe que eu tenho que tirar de cena todas as coisas, e essa é uma visão bem separatista, que tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela está associada a uma egrégora de conhecimento, ou a um paradigma, se você preferir chamar assim, separatista mesmo, né? Então, se eu vou começar arrumando o meu quarto, significa que eu não vou logo, né, raciocínio lógico, que eu não vou começar arrumando a minha sala. Mas se eu pensar que eu estou arrumando a minha casa, entendem a metáfora que eu estou trazendo, amores? Eu adoro metáforas, não sei se isso é bom, se é ruim, mas sou eu. Quando a gente fala por onde começar, com o peso de tem tanta coisa bagunçada que eu não sei o que é que eu vou arrumar primeiro, a gente deixa de perceber que, independente do que você começar a arrumar, e independente da forma que você estiver arrumando, você já está arrumando. Então, não existe um começo. Entende o que eu quero dizer? Não existe um primeiro dia do início de todas as nossas vidas. Essa faz parte de uma visão que nos criaram, que nos construíram, limitante. Uma visão que serve a uma estrutura de vida muito fechada, muito limitada mesmo. Porque se eu vou começar por A, significa que eu perdi, que eu tenho que tirar B, C e D. Só que eu estou num processo. E aí vem a segunda parte do nosso título, né? A gente começa pelo processo. É sobre começar e não por onde começar. Bodão, querido! Saudades, meu amor. É isso. Acho que você, pragmaticamente, da melhor maneira possível, resumiu. Hoje vocês estão maravilhosos aqui na interação, viu? Tô amando muito o que vocês estão falando. A Mariela antes tinha falado, entregar é viver o todo. Pronto, ó, tá vendo? Vocês já fizeram o texto, já fizeram a poesia. Eu tô quase ficando calada aqui e só lendo. Acho que a minha live agora vai ser assim. Vão comentando aí, eu vou lendo. Por quê? Se entregar é viver o todo,
e é sobre começar e não por onde começar, vocês entenderam tudo o que eu precisava partilhar aqui com vocês, que é o que eu também estou buscando me aprofundar na minha vida. Né? Eu só preciso entender que eu estou vivendo a vida agora. E que neste aqui, neste agora, de infinitas possibilidades, eu posso fazer qualquer coisa. E como diz o forrozinho, inclusive nada. Porque o nada, isso foi o tema da nossa live da semana passada, né? O vazio, o espaço, o respiro, ele tem um poder muito grande, inclusive de quando a gente tá cansado. Porque às vezes a gente não tem muito norte porque o nosso corpo está em falência, a nossa mente está em falência. Pelo contrário, a gente está tão acumulado. É ideia, é informação, é conhecimento, é trauma, é lembrança, é outra relação que a gente não sabe, a gente trava. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é não fazer nada. Às vezes, tá? E aí, ainda ontem eu citei essa oração, a oração da serenidade, que é uma oração que me guia desde a minha adolescência e que eu acho uma das mais bonitas da língua portuguesa, assim, né? Das mais simplistas e funcionais, que eu acredito, se eu não me engano, que ela é associada a São Francisco ou a Santo Agostinho, agora me fugiu. Mas basicamente fala isso, né? Que eu tenha coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, paciência, resiliência para aquelas que não podem ser mudadas e sabedoria para saber distinguir uma das outras. Então, eu acho que o que a gente mais devia focar é na sabedoria. O que é que está ao meu alcance e o que é que não está? O que é que eu posso fazer hoje e o que é que eu não posso? Às vezes a gente perde, entre aspas, um tempo danado naquilo que a gente não pode fazer, naquilo que não está ao nosso alcance ainda e que não vai chegar enquanto a gente não fizer o que já está ao nosso alcance. Não é doido, né? Porque, às vezes, e isso vale, inclusive, para pessoas que são muito idealistas e que usam o idealismo como revolta, né? Tem muitas pessoas que, não estou dizendo que é só isso, tá, minha gente? Eu sei que aqui tudo que a pessoa vai falar tem que falar com todas as observações do mundo para não ser mal interpretada. Mas, tipo assim, muitas pessoas viram ateus ou muitas pessoas viram radicais de políticas fascistas porque são sonhadores frustrados. Tipo, eu não sei se vocês já conviveram ou se vocês são essa pessoa, né? Que foi por muito tempo de X igreja, aí se decepcionou com o religioso dessa igreja e agora não acredita mais em nada porque se Deus existisse, ele não tinha feito esse líder fazer isso. Cara, o líder faz o que ele quer fazer, porque Deus ou a deusa, ou como você chamar a deidade, deu essa sabedoria do livre-arbítrio para nós que tá ali como um fato para várias religiosidades distintas, né? Nós também somos deuses, nós também somos semideuses quando a gente escolhe. As nossas escolhas, elas fazem parte desse universo de karmas e dharmas, de ações e reações. Está lá na lei da física, que nada mais é do que a lei da bruxaria, mas a gente também fala disso outro dia. Mas quando Isaac Newton diz que toda ação gera uma reação, isso vale para a nossa autorresponsabilidade também. O fato de eu estar aqui falando com vocês, eu estou agindo com vocês, está gerando uma reação em vocês. Ou uma reação de que viagem que essa menina está falando, ou uma reação de, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, toda ação gera uma reação. Oi, meu amor, eu acabei de falar de você e do nosso anuário maravilhoso. Eu te chamei pela força do pensamento. Eu comecei a live falando, né, dos meus acompanhamentos cíclicos e do quanto que o anuário faz parte dessa minha vida hoje, dessa minha energia. E aí, se é sobre começar, voltando aqui, né, o que a gente estava falando, que eu vou, mas eu volto, sintonia sempre, né, minha irmã? Deusona linda. Se é sobre começar e não sobre por onde começar, eu já estou começando, porque eu já estou vivendo isso, sabe? Tudo o que é da vida já está acontecendo. Não é à toa que eu tatuei aqui no meu braço. O que vai acontecer já está acontecendo, né? Quando a gente nasce nesse planeta, a gente está garantido que a gente vai sair dele. Quando a gente se apaixona pela primeira vez, a gente já está garantido que a gente vai ter, em algum momento, um envolvimento, uma relação. Quando a gente começa a ler no primeiro dia da escola, já está garantido que dali vão surgir habilidades, dons,
facilidades e maneiras de servir e de trabalhar no mundo. Então, tudo que vai acontecer já está acontecendo. Se a gente tira o peso do o que é que eu preciso fazer para que tudo mude, e se a gente sai desses extremos e confia na força e na potência do acontecimento diário, do milagre diário, da ação diária, eu tenho cada vez ficado mais apaixonada, né, por essa energia do simples e funcional. A gente se encontra na sintonia sempre, meu amor. Eu tenho ficado cada vez mais apaixonada e encantada pelo simples, pelo copo d'água, sabe? Tipo, inclusive foi uma das coisas que eu falei lá pra Amanda, quando ela perguntou, nossa, eu já sei que essa vida que eu tô vivendo não é a que eu quero, por onde é que eu começo? Eu falei assim, começa respirando. Gente, se a gente desse mais 5 centavos de moral pra nossa respiração, como a gente viveria melhor, sabe? Eu não tenho conhecimentos profundos sobre o budismo, mas tem um ensinamento que eu nunca esqueci, que toda respiração ela é uma pequena morte. Inclusive, se a gente já leva para o Tantra, acho que é em francês, que o orgasmo significa pequena morte, né? Existem pequenas mortes, ou seja, existem pequenas vidas acontecendo o tempo inteiro. E só isso aqui, ó, é uma pequena morte. E significa que é uma nova vida. Igual a onda do mar, igual a semente germinando, igual a borboleta saindo do casulo, igual o filhote nascendo, igual o texto que a gente termina e entrega para a banca, igual o relacionamento que a gente começa e depois termina. Se a gente prestar bem atenção, a vida é sobre pequenas mortes que significam a oportunidade de novas vidas. Porque é um ciclo infinito. Não para. É vida, morte, vida, morte. Eu estou falando e se eu estou respirando, esse intervalo. E aí, qual é a grande sacada? Quando eu dou atenção para isso, quando eu saio do automático, foi o que eu falei. O petit mort. Quando eu falei no início do nosso papo hoje, né? De que a gente tá tão entupido de informações que a gente, às vezes, só precisa do vazio. Só precisa do silêncio, só precisa da contemplação. Esse foi um assunto que eu trouxe muito na palestra da Flick. Vocês assistiram? A gente ainda vai postar um trecho da palestra e da homenagem que eu recebi, mas tá ali no meu altar, acho que não dá para ver. O meu troféu Flick 2023, que eu ganhei com muita alegria no coração. E uma das coisas que eu falei, num outro contexto, mas que eu acho que é válido trazer para cá, é que uma das coisas que eu mais amo na poesia é que ela me acalma. Não dá para ler poesia com pressa. Não dá para fazer poesia nas agonias. Não dá para fazer poesia correndo. A poesia, desde que ela foi despertada pela humanidade, né, ofertada pelos deuses à humanidade, pelas deusas, ela é uma coisa serena e intensa ao mesmo tempo, né? Quem é poeta sabe muito bem disso. Mas não dá pra gente parir uma poesia fazendo 1000 coisas com a cabeça. Poesia, ler, escrever, eles nos botam parado. E essa é uma das coisas que faz muito sentido hoje nos meus trabalhos, né? Esse parar, respirar e escrever. Daí porque faz tanto sentido, por exemplo, usar uma ferramenta como essa, que me autoriza a ter esse momento de responder aqui, como é que você está se sentindo hoje? Quais são suas ferramentas? Quais são as suas rotinas? É disso que a gente precisa, né? Essa simples bolinha aqui, essa roda que pode representar muito bem a nossa roda da vida, os nossos ciclos, né? São ciclos que falam de todas essas pequenas mortes e de todos esses renascimentos. Então, acho que o ponto-chave da nossa live de hoje, e isso não significa que a gente vai conseguir internalizar rapidamente, porque leva-se um tempo para um padrão construir-se e leva-se um tempo para ele desconstruir. Não necessariamente precisa ser o mesmo tempo, tá? Não é porque eu passei 20 anos da minha vida fazendo de um jeito, pensando de um jeito, agindo de um jeito, que eu tenho que passar outros 20. Mas eu preciso dar um tempo para aqueles 20 anos poderem se desmancharem, ou se transformarem, ou se reatualizarem. Então não é do dia para a noite
que essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês vão ser internalizadas, inclusive em mim e em nós. Mas é importante que a gente tenha essa consciência. Quando a gente traz para o nível da consciência, quando a gente descobre que existem outras possibilidades de ser e de sentir, já é meio caminho andado, entende? Então, se eu entendo que não tem um fim, uma chegada, que não tem um topo, que não tem uma faixa que eu tenho que atravessar para ser o primeiro lugar da minha vida, que tudo o que eu estou escolhendo, fazendo e vibrando hoje está construindo condições para quem eu vou me tornar, para quem eu já sou e para quem eu quero ser, se esse é o despertar maior da minha consciência, eu começo a agir como quem sabe disso. Né? Que tem uma frase que eu gosto muito que fala: se você diz que sabe e não faz, você ainda não sabe, né? Eu sei que o melhor para mim, mas você tá fazendo isso que você diz que sabe? Não. Então você ainda tá num outro nível. Saber envolve agir. Jana falou, né? A gente cria expectativa de grandes mudanças, na verdade elas ocorrem em todos os instantes no dia a dia. Já disse que vocês estão muito maravilhosos e maravilhosas hoje, né? É exatamente isso, minha irmã. A vida, ela é uma soma de todas essas pequenas poesias que a gente acha, que a gente se desacostuma a ver, né? Isso é tão verdade que se a gente pensar em vida humana, física mesmo, a gente veio dessa sementinha, né? Dessa coisa tão miúda, que é um sêmen dentro de um útero, que é um espermatozoide dentro de um óvulo, e os anos se passaram para se construir essa pessoa inteira de ossos, sangues, fluidos, líquidos, nervos que a gente é. Basta a gente voltar para a natureza, basta a gente olhar para a natureza com um pouco mais de poesia e de atenção, que as respostas estão todas lá. A geometria sagrada, né? Quando a gente olha que a nebulosa, ela tem o mesmo formato da íris do meu olho. Quando a gente olha que as terminações das águas dos rios ou de uma raiz de uma árvore são iguais às minhas veias, a gente vê que o tempo inteiro tudo está dando sinal. E que esses sinais, eles nos mostram que é sempre o pequeno que faz o grande. E se isso é verdade para a gota d'água que forma o oceano, para a poeira que formam as dunas, isso também é verdade para nós. Quais são as nossas pequenas ações? Por que a gente acha que a gente vai mudar a nossa vida num dia que a gente vai acordar e dizer: vou sair daquele emprego, vou largar esse homem ou essa mulher chata, vou mudar de cidade, vou mudar de nome. Sei lá, se a gente tem época da nossa vida... Eu já vivi isso, eu lembro que eu uma vez falei isso pro meu psiquiatra, que eu queria tirar férias de mim. E, na verdade, eu só queria tirar férias, por assim dizer, né? Daquela versão de mim que não estava mais me fazendo feliz. Mas, como eu acordo, como eu respiro, como eu bebo água, como eu me alimento, como eu interajo com as pessoas, como eu dirijo, como eu lavo roupa, como eu me dou banho, como eu cozinho, tudo isso é o que forma o que a gente chama de viver. Essa é a principal coisa que eu quero dizer aos corações de vocês e ao meu próprio coração. Que absolutamente todas as nossas ações constroem a energia, a egrégora, os hábitos, o costume do que nós somos, do que nós vivemos, daquilo que a gente talvez chame de destino ou de vida mesmo. Entende? Então, a sua pouca água que você toma no dia, eu vou enfatizar essas coisas bem pontuais, porque tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui, tá? E eu gosto, toda semana eu falo isso pra vocês, eu gosto da coisa na prática, porque fica aqui muito no mental, não adianta. Então, a sua pouca água, tipo, quantos litros de água você bebe por dia? Quantas vezes você para nutrir o seu corpo de água? Né? A gente é feito 70% de água. As águas regem as nossas emoções. São os líquidos que regem as nossas emoções, né? A lágrima, o sêmen, o suor. Todos esses líquidos que falam tanto ao ser humano e que um corpo hidratado, e eu estou falando de um corpo físico, ele tem capacidade de cognição imensamente maior do que um corpo desidratado.
E água, eu tô falando aqui, não tô falando de refrigerante, de suco, falando bem mãezona assim. Quanto de água você dá pro seu corpo? Porque no momento que você dá água ao seu corpo, e se você transformar o momento de beber água num momento de mindfulness, no momento que você faz aqui, ó, e aí você sente a água passando por toda a sua boca, atravessando suas papilas degustativas, atravessando aqui o seu canal, né, de fala, fugiu agora do seu esôfago. E essa água, ela não parou não aqui, entendeu? Você sentiu ela aqui, mas aí agora ela tá indo lá pro meu estômago, e aí daqui a pouco ela vai fazer não sei o que, vai fazer uma dança, um caminho, um GPS. Sabe o que eu faço quando eu tô caminhando pela terra? Essa água tá fazendo agora aqui no meu corpo, até que olha a eterna sabedoria do corpo, né? O que for necessário para o meu corpo, ele vai absorver, e o que não for necessário, ele vai dar uma remexida e vai transformar em xixi, porque, como já nos ensinou a bruxaria e a física, que é quase a mesma coisa, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, estou falando de água, mas vale também para o que é que a gente faz assim que a gente acorda. Já tem um monte de estudo, um monte de pesquisa, inclusive neurocientífica, falando desse absurdo de excesso de telas. E esse é um lugar que eu nem posso falar muito, porque eu acho que eu consumo muito as telas ainda. Mas posso trazer, não como exemplo de nada, mas como uma estudiosa, uma curiosa do assunto, né? O quanto que a gente tem olhado para um quadrado. E olha que interessante, né? Um celular é um quadrado, literalmente. É como se fosse, sabe, como é o nome do negócio do burrico lá, né? Fugiu agora a palavra, mas vocês sabem do que eu tô falando? O celular, ele nos coloca nisso. É um quadrado, é uma tela. Por mais que a indústria venda como uma tela infinita, mas é um quadrado. Tem centímetros, tem tamanho. O nosso olho, a nossa íris fica boa parte do dia olhando para isso. E aí a gente tem aqui, ó, árvores e mais árvores, terra e mais terra, céu e mais céu, estrelas e mais estrelas. Eu lembro que uma das coisas que eu mais amava fazer na minha vida quando eu era criança era olhar para as estrelas. Deitar na calçada de seu Aloísio, que era uma calçada de cimento, que ficava quente, porque durante o dia batia o sol, então eu era quase minha sauna particular, não indico, viu, fazer isso, mas era como eu fazia, e aí ficava lá olhando para o céu, para as estrelas, vendo desenho nas nuvens. O quanto a gente tem feito isso? E aí a gente quer ter cabeça para tomar grandes decisões na vida, sem a capacidade de limpar o nosso olhar, de limpar o nosso mente. Esses dias eu falei para vocês de uma pesquisa que eu li que fala que existem determinadas toxinas no nosso corpo, que vamos chamar assim, que são lixos, né, produzidos a partir de tudo, do ar, da comida, enfim, do tecido, né? Toxina igual a lixinhos, certo? Existem determinados lixinhos do nosso corpo que só saem. Guarda essa informação aí no seu juizinho. Só sai quando a gente bota o pé no chão. E eu não tô falando o pé na madeira, nem o pé no azulejo, não. Na cerâmica. Eu tô falando o pé no chão, o pé na terra. E eu tô falando também de uma coisa física. Humanamente falando, neurologicamente falando, seu pé na terra vai fazer lá um bru-bru, que vai fazer algumas toxinas serem liberadas de uma maneira que só a terra libera. Isso é uma sabedoria ancestral e, ao mesmo tempo, é tecnologia avançada. Então, percebe como as coisas se implicam? Deixa eu dar uma olhada aqui que vocês falaram umas coisas. A Edna disse, nossa, a vida é mesmo uma surpresa. Saí do trabalho, parei no restaurante, estou aqui me sentindo tão livre. Agora eu vi na sabedoria que eu precisava hoje. Nada é por acaso, minha irmã. Nada é por acaso. Quando a gente está conectado com o que faz sentido pra gente, a gente ressoa. E podia ser minha live, mas podia ser outra coisa. Podia ser um livro, um recado, uma folha. O universo, ele se manifesta e se comunica com a gente de mil maneiras. Essa semana, esta folhinha aqui, que está aqui porque eu ainda estou pensando o que eu vou fazer com ela, com essa rachadurazinha aqui, ela foi uma resposta para mim. Então, tudo é resposta quando os nossos olhos e corações estão abertos para saber e ouvir. Ai, meu amor, minha deusona linda, salve essa live preciosa, porque eu quero compartilhar com todo mundo. É o que eu sinto quando eu assisto suas lives, minha deusa maravilhosa. Isso é essencial para viver. A gente
esquece o que é essencial para viver quando a gente se desconecta da gente, Julie. Passar uma boa tarde do dia olhando para uma limitação. Pois é, olha que frase interessante, né, amiga? E o quanto que ela pode ressoar diferente, porque eu acabei de falar, não é o que a gente faz, é como a gente olha para as coisas. Então, olhar para um quadrado o dia inteiro, e eu lembro que eu já pensava isso, assim, né, na minha perspectiva mais poética de ver as coisas, a própria casa, se eu penso na casa, eu acho que eu descobri que eu era uma cigana de alma, principalmente, quando eu olhava para minha casa e pensava, gente, mas isso é um quadrado. Eu acho que já tinha uma Samelizinha dentro de mim que queria morar na Oca, sabe? Porque eu lembro que eu ficava perguntando isso pra minha mãe, porque que as casas eram quadradas, né? Já é um quadrado, já é um forninho, já é um negócio limitado que você fica ali. E aí, quando você vai para a natureza, tem várias pesquisas neurocientíficas que falam isso hoje. Inclusive, tem uma mana, eu esqueci agora o nome dela, é Fran alguma coisa, que é uma neurocientista que eu amo, que eu sigo, que eu adoro o trabalho e que eu ainda arengo com ela, porque boa parte dos trabalhos dela é voltado só para psicólogos de formação. E eu fico, mulher, eu quero fazer teus cursos, mas eu não tenho... Tu vai me fazer 4 anos de psicologia para eu poder fazer teu curso. E hoje ela voltou de um congresso, eu não lembro se foi em Nova York, Londres, enfim. Lá na Europa, recente, ela voltou cheia das novidades das últimas áreas, das últimas pesquisas de neurociência. E acho que o post dela hoje, eu vou até divulgar depois na comunidade Samelices, falando sobre o quanto que olhar para a natureza, veja só você, é um recurso antidepressivo, anti tudo que faz mal a gente, anti-ansiedade gente, ao mesmo tempo que a ciência científica tradicional está descobrindo ou está provando as coisas mais profundas do mundo, mais incríveis, elas são uma tecnologia ancestral, como fala o Ailton Krenak, né? Quando a gente pensa que olhar para a natureza é curativo, os nossos povos nativos sabiam disso sem precisar do termo técnico. Que bom que a gente evoluiu, que agora a gente tem o termo técnico e a possibilidade de fazer. Mas se a gente, de novo, vou falar de novo na palavra integração, nessa energia de Maria Madalena que está regendo o dia e que está me regendo. Se a gente integra essa possibilidade de entender que não é um ou, e sim o i, se a gente olha para a neurociência dizendo que pisar no chão libera toxina, que olhar menos para a tela faz a minha cognição se expandir, que fazer yoga e respirar aumenta o nível de GABA, né, do neurotransmissor da tranquilidade, da paz no meu corpo, mas a gente também sabe que o nosso corpo já sabe disso, porque basta a gente dançar que a gente se sente melhor, basta a gente sorrir. Vocês sabiam, hoje eu tô cheia de sugestões, né, e eu gosto de dar sugestões mesmo. Por mais, com licença da palavra, fudido ou fudida que você estiver na vida, no momento que você esteja com a sua energia vital lá embaixo, faça uma coisa, experimente e se der resultados me conte, que é fingir mesmo, literalmente fingir que você está sorrindo. Para o nosso cérebro, quando você faz esse movimento aqui, ó, de subir sua bochechinha, você vai estar fazendo assim, com cara de quem quer matar um. Mas para o nosso cérebro, o movimento do sorrir, ele libera neurotransmissores e endorfina para o cérebro, que aquilo vai melhorar seu estado. Fingir que tá sorrindo. Não tô querendo sorrir não, Sameli, tá bom, mas finja. Só fica aqui. Experimente. Vai ter uma hora que talvez você se sinta tão boba ou tão bobo que você até tenha vontade de sorrir de verdade. Sabe uma segunda informação real, oficial? Postura. Inclusive, isso tem tudo a ver com as telas, né? Quando a gente fica muito tempo assim, ó, encurvado, essa curvatura aqui, ela libera muito mais cortisol para o nosso corpo. E o cortisol, ele é essencialmente o neurotransmissor da depressão. Não sei se vocês estão ligados nisso, né? Inclusive, boa parte dos antidepressivos, dos remédios, eles são um regulador de cortisol. É como se, assim como na diabetes, por exemplo, né? A gente tem a metformina, que ela dá uma diminuída na glicose, o seu corpo, buf, glicose, ela faz, calma, querida, ela dá uma cortadinha. Então, muitos remédios
alopáticos, né, científicos, vou usar esse termo de novo, antidepressivos, eles têm a ver com a diminuição de cortisol. Mas se você quiser diminuir naturalmente o cortisol da sua vida, no lugar de você ficar aqui, ó, tchucu-tchucu, e aí tão ligados aqui, quando a gente junta as coisas, eu já tô com a minha postura comprometida. Eu ainda boto uma telinha aqui na frente para essa curvatura. Experimenta. A Yasmin tá falando uma coisa maravilhosa, né? Essa postura de movimento de cura e poder. Inclusive, acho que eu falei isso em outra live. Eu fui na jornada Corpo, Alma, Coração, que vários cursos de desenvolvimento humano, quando fala do corpo, elas falam mesmo da postura do poder. Experimente agora aí, na sua casa, do jeitinho que você estiver, fazer esse movimento aqui, ó. Colocar as mãos na cintura, a cabeça mais para cima e os ombros mais curvados. Gente, vai fazer uma diferença. Eu vou até me levantar aqui, me empolguei, tá? Deixa eu ver aqui, a Marina falou, tomara que essa live vai ficar gravada. Vai sim, meu amor. Ó, isso aqui. Uma coisa é isso aqui, ó. E se botar uma tela, lascou. Outra coisa é isso aqui, meus amores. Quando você bota esse ombro para jogo, libera essa cara pra cima e bota essa... É o que alguns cursos chamam de postura da Mulher Maravilha, né? Aqui, quando você faz isso, além de você estar diminuindo o cortisol, você está aumentando a endorfina. E aí, vê o quanto que faz sentido a atividade física, por exemplo, porque a atividade física, ela lhe obriga, no bom sentido da palavra, a fazer esse movimento. Deixa eu ver aqui, vocês falaram mais coisa. Aí eu faço um oráculo de movimentos e posturas de cura e poder. Dá para acrescentar a bênção, cura e poder. Meu amor, se você quiser ser uma deusa encarnada, seja aluna de dança dessa mulher. Inclusive, Deusona, tu ainda estás com as turmas virtuais? Diga aí, porque se for, a gente já divulga aqui. Porque aprender a dançar com Yasmin é muito mais do que só uma dança física, né? Ela traz toda essa força bruxesca e magística para as aulas dela. Tanto já experimentei isso virtualmente, quanto quando tive a honra de visitar o espaço sagrado dela. E aí, Mariela, como é que você se sentiu quando você botou essa carona para jogo? Jorge, meu bem, um cheiro! Ai, gente, hoje tem muita gente querida por aqui. Jorge, meu ex-aluno querido. Amanda dizendo que a live vai ficar compartilhada. Jana dizendo na yoga, a postura do guerreiro. Exatamente, amiga. Esse é o que eu tô falando. Uma das coisas que eu acho mais lindas é que não importa. Eu acho que isso honra muito o meu sol sagitariano de casa 9, sabe? Uma das coisas que eu mais amo na vida é pensar assim, a yoga chamou de postura do guerreiro, o curso de inteligência emocional que eu fui falou que era trocar cortisol por endorfina, por, sei lá, ocitocina não, que é do abraço, mas melhorar o nível de neurotransmissores. Não sei o que, chamou de não sei o que, a dança do ventre chama de movimento de cura, de poder. A gente dá muitos nomes, mas a gente está falando de algo que o nosso corpo já sabe. Que a nossa ancestralidade sabia, porque vocês acham que quando os nossos antepassados e as nossas antepassadas iam para a guerra, iam lutar, ou iam em busca daquilo que eles sonhavam, também no lugar do amor, do afeto, eles iam como? Com qual postura? Então, esse movimento, ele não é igual a própria dança, né? Dançar é uma das coisas que eu mais amo na vida, e eu fico viajando aqui na minha maionese, pensando, nossa, como terá sido para os primeiros homens e mulheres dessa humanidade sentir isso que eu estou sentindo agora? Porque o meu corpo reconhece. Algumas pessoas me elogiam. É muito engraçado. Toda vez que eu estou num samba, sempre aparece alguém para me perguntar qual é a escola de samba que eu desfilo. É sério. O pior é que é sério. O mais divertido é que é sério. Então, porque eu danço a própria porta-bandeira da Mangueira, e danço, né, muito livre, e aí sempre aparece alguém me perguntando onde eu fiz aula de dança, ou se eu danço em qual escola. Esse sábado passado, depois da Flick, eu fui para uma roda de samba, e aí apareceu um mano lá dizendo, você vai desfilar em qual escola de samba? Até brinquei, a pessoa não sabe se é cantado ou se não é, né? Por favor, sejam mais explícitos, porque eu fiquei na dúvida.
E aí eu fico pensando, né? Tipo, a gente também botou o nome de samba, de forró, de não sei o quê, mas existe o ritmo. O ritmo é uma das leis da hermética, né? Das leis herméticas que existem. É um dos princípios ativos do nosso universo. Existe o ritmo. E aí, seja assim, seja assim. Seja assim, o meu corpo ele reconhece, porque isso tá no nosso DNA genético de alma. E aí, quando a gente dança, quando a gente se movimenta, a gente vive essa liberdade. Para mim, a dança faz isso, faz muito sentido. Deixa eu ver aqui o que mais vocês falaram, porque hoje eu estou muito conversadeira e estou amando. Nesse ano simplifiquei, diminui o ritmo para o presencial, mas 2024 a gente se aventura no online novamente. Muito bem, Deusona. Estamos aí, sempre esperando a oportunidade de aprender com você. Ai, gente, o tempo é a cacita. Gente, só Maria Madalena para reunir essas mulheres na minha vida, pelo amor da deusa. A nossa posição perante a vida. Perfeito, irmã. Que lindo que você está aqui, outra sacerdotisa. Yasmin falou, muito lindo tua partilha, a mesma sabedoria sendo dita de diversos nomes e praticadas por mãos criativas, dança, yoga, trilha. Meu Deus, só tem mulher incrível assistindo essa live. Bora desfilar no Batuque esse ano, as passistas vão ser pombagiras. Mulher, tu não fale isso não, pelo amor da deusa, que eu não tenho nem roupa, na verdade tenho, porque eu já tô até com a minha roupa de pombagira para ir. Mulher, pelo amor de Deus, Preta Brenda, eu não tinha lido isso ainda, eu não tenho estrutura para ler um enredo de batuque homenageando Exu, Laroie. Eu sambo com a alma, minha amiga. Eu faço as coisas com a alma, inclusive sambar, inclusive estar aqui com vocês. E o nosso coração é o nosso ritmo. Perfeito, Jana. Se a gente se conecta com a nossa respiração e com o nosso coração, minha amiga, não tem como dar errado. Tamo junto, Mariela. Meu Deus, olha, tem muita mulher incrível nessa live hoje. Puta que pariu. Eu amo essa egrégora, eu amo também, amiga. Eita, ei, mirou numa postura, a gente já tá no carnaval, né, minha gente? Muita calma nessa live. Eu queria dar um spoiler, vocês estão gostando da live? Tudo isso tá no livro de Samélia. Obrigada, amiga. Olha, bendita seja uma pessoa com ascendente em Virgem. Amarei sempre, porque ela tem toda essa delicadeza de filha de Mercúrio organizada para dizer assim, amiga, cadê o livro? Tá, entendeu? Tcharam! Olha só quem tá aqui na sua versão bonequíssima. O Abecedário do Autoconhecimento, gente, é o livro que vai ser lançado esse ano ainda. E é um livro que é literalmente um dicionário, ele é um ABC. E todas as definições de muitas das coisas que eu falo aqui estão aqui nesse livrozinho maravilhoso. E outra coisa que eu faço com as ilustrações desta irmã maravilhosa que a vida me deu, que é Amanda. E com algumas frases, né, em destaque para a gente refletir mais como essa, para quem busca a arte de ser uma versão mais profunda de si. E aí, olha que lindo. Essa é a primeira vez que eu tô trazendo ele aqui, tá? Vocês estão fazendo parte dessa egrégora, dessa energia. E tem muita mulher incrível aqui, então eu tô muito feliz de estar partilhando isso com vocês. E homens também, mas eu tô falando das manas porque elas estão aqui trocando essa ideia comigo. Né? É para ser uma espécie de grimório, de livro de bruxaria. Então, cada definição vai ter aqui o seu desenho criado aí pela intuição e pela arte e pela força de Amandita. E vai ter sempre uma explicação sobre aquela definição. O livro vai ser lançado esse ano ainda, gente. Provavelmente não, agora em dezembro, né? A gente vai fazer ele tanto físico quanto e-book. Então, aguardem cartas de amor, que muito em breve eu vou partilhar isso aqui nas minhas redes sociais. E uma coisa que eu também quero dizer para vocês é que em algumas definições a gente vai ter a parte, né, chamada na prática, que é justamente exercícios de escrita com aquela pegada do escrita emocional, do autoconhecimento, que se vocês comprarem o Caderno das Emoções lá em 2021, vocês lembram. Porque para mim, escrever um livro é meio que partilhar ele com o mundo. E eu acho que o escritor, o leitor enquanto escritor,
Então, o livro é meu, mas ele é nosso, né? Porque tem essa troca. A gente vai lá e, tipo, tá, aqui tem uma definição sobre o que é hábito, por exemplo. Eu trago a perspectiva da psicologia positiva e da neurociência na construção do poder do hábito, que a gente já fez essa live também, né? De um lado a gente tem a deixa, a rotina e a recompensa, que é basicamente isso que fala no livro O Poder do Hábito. Beleza, expliquei o que é hábito, mas como estão seus hábitos, que insights, que reflexões, aí você vem aqui e aí você escreve, e aí você também escreve no anuário. Então a gente tem um monte de ferramentas e de coisas lindas que a gente pode. O anuário, ele também traz essa energia, né? Tipo aqui, estamos falando da fase pré-menstrual. Vem toda uma explicaçãozinha e depois vem algumas perguntas para vocês sentirem. Eu já tô com os anuários de 2024 para vender, tá, meus amores? E o livro sai este ano ainda. À venda, Tita Batista, que você está disfarçada aí, né, minha amiga Patrícia maravilhosa. Vai ser numa data muito especial, é só isso que eu vou dizer. Por enquanto. Se vocês são sabidos, vocês são sabidos. Mas eu vou fazer um spoilerzinho pela metade, porque tem a parte de mim que o único gatilho que ama é o gatilho da curiosidade. Eu detesto todos os outros gatilhos de emergência, não sei o quê. Tá ligado os gatilhos do marketing, que todo guru do marketing diz que é pra gente fazer? Tenho raiva de todos. Mas o da curiosidade, o do vou dizer um pouquinho, depois eu digo o resto, eu adoro, minha gente, porque se agita, não é mesmo? Ai, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Que vocês estão nas participações muito maravilhosas hoje. Vai ser esse ano ainda. O livro vai sair, vai estar à venda comigo e provavelmente em algumas livrarias espalhadas aí pelo Brasil. Vai ter atividades práticas, Samuela da Prática. Já nasceu para ser sucesso. A Rô, Ed maravilhosa. Olha, já... Vocês são horríveis para guardar segredo. Vão chutando aí, né, amiga? Vamos fazer uma enquete depois. E é isso, meus amores. Eu gosto sempre de terminar as lives fazendo uma síntese do que eu falei. A professora que habita em mim, né, de 20 anos de sala de aula, com adolescente que pode não ter ouvido nada que eu disse, mas ouve pelo menos o que eu digo no final. Não que vocês sejam assim, mas eu acho importante fazer esse paralelo. Então, o tema da live de hoje, que foi sobre por onde começar pelo processo, surgiu de uma pergunta que uma mana fez numa outra live que eu tava perguntando sobre como começar as coisas na vida dela, partindo do pressuposto de que ela já sabia o que ela não queria, mas ela não sabia por onde começar. E essa ideia de não saber por onde começar me fez perceber o quanto que a gente fica num lugar de peso quando a gente pensa na vida como se fossem camadas. Agora eu tiro isso e agora eu boto isso. Quando eu internalizei e percebi por vários caminhos, inclusive pela própria neurociência do nosso cérebro, em outras lives eu já falei para vocês sobre caminhos neurais. Caminho neural, ele não se constrói novo porque ele apaga o velho. Ele faz uma substituição, quase como uma pele de cobra. Então, eu vou modificando. Então, se é uma modificação, se é uma transmutação, se é um processo, não vai ter um momento em que eu vou começar. Eu já estou começando. Tudo que está acontecendo já está a serviço do meu vir a ser. E aí, talvez a palavra principal seja consciência, seja atenção. O quão consciente das minhas escolhas eu estou, o quão coerente com as minhas escolhas eu estou, o quanto que aquilo que eu estou fazendo diariamente, seja na minha alimentação, seja na minha atividade física, seja nas minhas relações, seja no meu trabalho, seja na minha rotina, eles desembocam numa consequência maior de tudo que eu vivo. Então, tem uma frase que é bem coach e quase clichê, mas que ela faz muito sentido para mim, que é loucura querer novos resultados fazendo as mesmas coisas. Só que, quando a gente fala isso, a gente não pode, ou pelo menos não deve ir para o lugar de, então eu não vou fazer mais nada igual, né?
esse pensamento radicalista é o pensamento herdado do separativismo, que eu também falei em algum momento da nossa live, né? São séculos e séculos fazendo a gente achar que a vida é uma pirâmide meritocrática e que para chegar aqui eu tenho que eliminar coisas. E eu venho convidando a vocês, porque eu venho convidando a mim mesma a pensar na vida como um grande ciclo em que eu pego um pouquinho aqui, levo de cá, transformo daqui, levo para lá, busco daqui, encontro acolá. Se eu tiro a rigidez e boto a leveza, né, do vento e das mudanças e das transformações, e junto com isso venho com consciência, com atenção, com percepção, aí as minhas escolhas vão sendo diferentes, consequentemente a minha vida vai sendo diferente. Então é um processo. Por onde a gente começa pelo processo, porque o caminho realmente se faz caminhando. E essas escolhas, elas não precisam começar pelas coisas mais grandiosas, tipo, vou largar minha profissão, vou me separar, vou mudar de cidade, vender tudo que eu quero, pegar meus R$2 e meu velocípede e ir para o mundo. Às vezes só precisa beber mais água. Às vezes só precisa dormir 8 horas de sono por dia. Às vezes só precisa respirar profundo enquanto toma um banho gostoso. Às vezes só precisa fazer uma massagem. Às vezes só precisa ler um livro de poesia. Às vezes só precisa deitar na rede. Às vezes só precisa fazer a postura do poder e ajudar o seu corpo a construir novas conexões neurais e emocionais e energéticas. Mas para tudo isso que eu falei, que são coisas de ordem prática, o que eu mais preciso é estar consciente. Quanto mais desperto e desperta eu estiver, mais as coisas não vão me trollar, sabe? Quanto mais eu estiver vivendo o meu aqui e o meu agora, a plenitude desse momento, mais as coisas vão fazerem sentido e sentir. E eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Neste dia que traz a egrégora e a força de Maria Madalena, não é por acaso que veio tantas mulheres incríveis que eu admiro, que eu honro, que eu aprendo, que, enfim, são deusas encarnadas da minha vida, minha mestra, que eu sempre vou chamar de minha mestra, porque cada vez que Yasmin fala, eu aprendo profundamente sobre a arte de viver. Todos vocês que estão aqui, a voz de Beija-Flor de Mariela, que não por acaso se chama Mariela Flor, que toda vez que canta acalma meu coração. As pessoas que fizeram parte das jornadas, que estão por aqui também. Edna, uma querida. A Fran, minha elfinha maravilhosa. A Ana Edith, que está aí trazendo essa sua simpatia também. Todos vocês. A Gabi, eu não sei se a Gabi ainda está aí, mas ela é do templo... agora esqueci como é que fala, porque é o nome indígena. A Adriele, maravilhosa, filha de Oxum, linda. Então, não foi por acaso que vocês, mulheres tão fortes, potentes, eu acho que eu vou falar sem nem um pouco de falsa modéstia, que nós nos atraímos para essa live hoje. E nós ressoamos num lugar muito profundo. E toda vez que a gente se cura, cura tudo ao nosso redor. Então, que nessa energia da Mestra Madalena, nessa energia dessa integração do nosso masculino e feminino dentro e fora de nós, a gente possa ser cada vez mais inteiras, cada vez mais inteiros, cada vez mais potência de vida, porque é para isso que a gente veio viver neste mundo, neste primeiro dia de sol sagitariano, que eu amo tanto, que eu honro tanto, que os nossos caminhos estejam abertos. Eu sempre salvo as lives, tá, amores? Todas as lives estão, inclusive elas estão disponíveis também no canal do YouTube do Samelices. Tem a comunidade Samelices. Depois da live, quem não tiver e quiser, me manda um direct, porque eu convido vocês, que lá na comunidade eu acabo botando mais conteúdos direcionados. E reforço o convite que sábado agora, dia 25, estarei lá em Recife, no Espaço Gerar, com o workshop O Caminho do Autoconhecimento é para Dentro. Não subestime o pequeno, o sutil, o simples, inclusive no ato de convidar alguém que você conheça em Recife para esse workshop. Às vezes a gente fala, legal, eu gosto desse trabalho aqui que a Sameli faz, mas vocês não sabem o quão potente é a gente segurar essa egrégora juntas, nessa força da coletividade, quando você pega seu dedinho, que está olhando para a telazinha, para o quadrado, e diz, eu tenho um amigo, uma amiga, um parente distante em Recife, vou mandar para ele. Você tanto
tá contribuindo com o meu servir no mundo, quanto que às vezes aquela pessoa, a partir de um evento desse, tem um despertar diferente de vida. Não duvide da força, inclusive, do que a gente escolhe botando o nosso dedinho aqui nessa tela, porque ela também pode ser um canal de novas construções e novos caminhos de existir. Tá bom, meus amores? Viva a Madalena que habita em todas nós, minha deusona amada. Vou deixar a live salva. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo bem grande em vocês. Anuário está aqui para ser espalhado no mundo. Quem sentir, quiser adquiri-lo, estou aqui com eles em Natal. O abecedário do autoconhecimento está chegando aí. Então hoje é o dia que eu vou fazer os últimos ajustes nele para mandar para a gráfica. E aguardem cartas de amor, que muito em breve eu conto para vocês o dia do lançamento, que vai ser esse ano ainda, tá bom? Um beijo no coração, até semana que vem. Amém, axé, arro, salve Madalena!